Olá, gente, tudo bem? O nosso primeiro vídeo de revisão de língua portuguesa de 2026 para a terceira série do ensino médio. Temos bastante conteúdo para colocar, mas faremos isso de uma forma tranquila e também bem didática. Vamos lá então. O primeiro assunto que nós teremos na nossa prova, as vanguardas europeias. A palavra vanguarda é uma palavra de origem francesa, que significa o quê? Aquilo que vai à frente, né? Vanguarda era um termo militar para colocar aqueles soldados que iam à frente no campo de batalha. Então temos aí nós vamos ver sinteticamente as vanguardas europeias, que são o quê? Aquelas formas de arte que elas romperam de fato com a herança de arte clássica. Quando eu falo arte clássica, nós devemos ter em mente o quê? A arte da Grécia e da Roma antigas, que elas priorizavam a harmonia, a simetria, a simplicidade, tudo muito fácil para que as pessoas pudessem, né, contemplar a arte sem sobressaltos, sem sustos. Então, temos aí uma citação de um pintor expressionista que diz assim: a arte não reproduz o visível, mas torna visível. Ou seja, a arte ela faz uma busca muito intensa, muito interna e traz à tona aquilo que nós não víamos de fato, muitas vezes chocando. Então, as vanguardas europeias foram movimentos artísticos, não só da parte da literatura, mas também da pintura, da música, que buscaram o quê? Quebrar aquele conceito padrão de arte que a maioria das pessoas tinham. Por causa disso que, em termos de pintura, a arte meio que ela deformou muita coisa, né, por causa desse espírito das vanguardas europeias. Então, mas nós temos então ali as vanguardas que nós vimos nas aulas. Futurismo. Se uma questão pregar aquele elogio às máquinas, né, aquele tom mais de guerra, um tom bélico e também um certo desprezo por tudo que for mais delicado, certamente é uma questão falando de futurismo. Que nem ali, ó, Marinetti foi o italiano que lançou o Manifesto Futurista, né? Manifesto ele é um gênero textual em que um grupo de artistas lança a sua forma de arte, a sua forma de ver o mundo. Então, o manifesto ele é isso, ele é aquele texto que prega os novos conceitos de uma arte, né? Então, o futurismo é o quê? Exaltação da tecnologia, da velocidade, prega inclusive a guerra como saída. Então, o futurismo ele teve uma ligação muito, digamos, forte com o fascismo, né? Cubismo. Quem não lembra daqueles quadros do Pablo Picasso, em que as coisas e as pessoas eram reduzidas a formas geométricas? O cubismo prega o quê? É a fragmentação do mundo através de forma geométrica. Ou seja, a gente consegue ver em um retrato cubista e também em um texto, né, cubista, quando as coisas são assim jogadas de uma forma que compõe o quê? Que o mundo ele está todo quebrado, mas eu consigo ver múltiplas facetas desta realidade. O expressionismo é o exagero da expressão interior do artista, na angústia. Por quê? Porque era uma época de guerras. Então, a angústia era meio que a tônica, né, das obras expressionistas. Aquele quadro famoso, O Grito, ele é expressionista. O dadaísmo. Dadaísmo é o quê? Quando a arte não tem lógica, né? Tem um grande teórico dadaísta que está aqui, ó, o Tristan Tzara, que ele fala como é que um poema dadaísta é feito. Eu pego um jornal, recorto várias palavras, pego um saquinho, balanço e vou tirando cada palavra e eu colo uma do lado da outra. Vai ter lógica? Não. Só que o dadaísmo é o quê? A arte não tem lógica, porque o mundo não tem lógica. Portanto, a arte ela beira o absurdo. E quando a questão fala em sonho, né, em algo onírico, que é sonho em grego, né,
é surrealismo, quando o subconsciente, quando o inconsciente toma as rédeas da produção artística. Né? Por exemplo, aqueles quadros do Salvador Dalí, em que uma mesa, né, está, né, derretendo, em que os animais têm formas esquisitas, onde coisas que não combinam estão combinando nesse mundo de sonho, isso é surrealismo, aquilo que está fora da realidade. Questão de vanguarda, do Enem. O surrealismo, uma das vanguardas europeias que mais influenciaram a arte moderna, destacou-se por explorar exaltação incondicional da máquina e da velocidade. Isso é futurismo. Universo dos sonhos e do inconsciente. Surrealismo. Sempre que for sonho, inconsciente. Fragmentação geométrica. Cubismo. O ilógico, o absurdo. É o quê? O dadaísmo. Agora vamos ao pré-modernismo, que não foi bem uma escola literária, mas foi um grupo de escritores que acordaram para um Brasil desigual, extremamente fragmentado. Enquanto a parte do Rio de Janeiro, lá pelos idos de 1900, estava em plena vontade de ser uma Paris dos trópicos, havia partes do Brasil que estavam decadentes, que estavam ainda em uma situação precária de fome e de atraso. Então, os escritores pré-modernistas, eles olham para essa parte que não condiz com aquela ânsia de progresso que os governantes tinham naquela época, né? Então, o pré-modernismo dura nessa transição de 1902 até 1922, que é uma fase em que, ao lado daqueles poemas parnasianos, perfeitos, muito bem escritos, estavam escritores colocando o dedo na ferida de um país desigual. Mas até mesmo entre eles havia muito ponto diferente, por causa disso que não constitui uma escola literária, porque quando eu tenho uma escola literária, meio que os grandes escritores seguem aquelas regras de composição, por mais libertária que essa escola literária seja. Isso que é o interessante, né? Que embora haja escolas literárias bastante libertárias, elas sempre vão ter algumas regras a serem seguidas. E temos aqui Euclides da Cunha, em sua obra magna, Os Sertões, que fala da Guerra de Canudos, né? Que ele foi mandado para o sertão da Bahia para cobrir jornalisticamente a Guerra de Canudos pelo jornal O Estado de São Paulo. E ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ele pega todo aquele processo que o sertanejo é feio, que ele é raquítico, que ele é, digamos, faminto, mas apesar dessa condição terrível, ele é um ser que luta pela própria vida. Então ele é forte, ele é intenso, né? Então o período do pré-modernismo mistura essa coisa do conservadorismo formal, daquele texto bem escrito, muitas vezes, com um novo olhar, aquela coisa assim de, nossa, o nosso país precisa de um chacoalhão. Autores pré-modernistas, muitos deles são o quê? São pessoas que escrevem bem, mas outros trazem a fala do povo para a literatura. Isso aí acontece com Lima Barreto e com Monteiro Lobato. Né? Euclides não, Euclides escreve de uma forma extremamente técnica, mas traz um assunto, digamos, intenso, forte, que rompe com aquele mundo cor-de-rosa dos parnasianos. Lima Barreto, como ele era negro, então ele vai focar as suas obras no racismo. E também ele faz uma crítica muito grande ao nacionalismo exagerado que os militares do comecinho da nossa república, eles pregavam. Monteiro Lobato olha para as fazendas de café de São Paulo, que apesar daquela pujança, né, de riqueza, havia o quê? O caipira que era anêmico, que era fraco, e aí ele cria a figura do Jeca Tatu, que é o caboclo esquecido pelo governo.
E Augusto dos Anjos, que é um caso único da nossa literatura, que ele usa os termos da ciência para ele criar uma poesia completamente pessimista, em que os seres humanos são falhos e que a nossa natureza tem como tendência a morte, a degradação física, algo que apodrece. Então ele transforma esse tema, digamos, forte, em uma coisa assim científica. Questão do pré-modernismo que caiu na FUVEST. Os Sertões, do Euclides da Cunha, é considerado um marco da prosa pré-modernista, pois é o choque brutal daquele Brasil da corte, né, lá do Rio de Janeiro, oficial, lá do litoral, e o Brasil real do sertão, onde as pessoas, apesar de estarem magras, destruídas, elas tinham ânsia por viver. Aí depois, 1922, a Semana da Arte Moderna começa em São Paulo e aí aos poucos vai se irradiando para o resto do Brasil. Uma frase de um dos grandes teóricos dessa época, que é o Oswald de Andrade, no seu Manifesto Antropofágico. Eu já falei do que é manifesto, e antropófago é o quê? Aquilo que come outros seres humanos. To be or not to be, that's the question. Então ele faz uma paródia de uma citação do escritor inglês William Shakespeare. Para quê? Para falar que o que interessa para nós se é da nossa cultura ou não é da nossa cultura. Então eles vão pegar toda aquela influência externa e vão engoli-la e vão degluti-la de uma forma que faça uma coisa brasileira. Ou seja, pega aquilo que interessa lá de fora e transforma em uma coisa para nós, em uma coisa que seja condizente com a nossa realidade. Então, a primeira fase do modernismo é chamada de fase heróica ou de destruição, que é o quê? Eles vão tirar sarro. É o poema piada, o poema paródia, poemas curtos, poemas que às vezes não fazem muito sentido por causa do dadaísmo, né, de todas aquelas vanguardas europeias, mas é o quê? Uma fase que eles queriam destruir aquilo que foi feito antes para construir uma coisa genuinamente brasileira. Então é a busca da identidade realmente brasileira e a quebra radical com aquela literatura feita por grandes intelectuais para grandes intelectuais, né? A literatura foi feita para o povo. E a trindade paulista da primeira fase do modernismo. Oswald de Andrade, que ele era extremamente provocador, criou vários manifestos, o Pau-Brasil e o Antropófago. O Mário de Andrade, que digamos era o grande intelectual, porque ele era folclorista, músico, e ele estudava muito a cultura brasileira, principalmente a cultura dos indígenas. Então ele fez essa obra Macunaíma, em que ele traça as aventuras de um indígena chamado Macunaíma, que ele percorre todo o Brasil se adaptando a cada região brasileira. E o Manuel Bandeira, que é o grande poeta que faz aquele poema Os Sapos, que eu li na aula, em que ele chama os parnasianos de sapos com o papo inchado, né? Porque os parnasianos eram metidos, pedantes, coisa e tal, né? Aí tá, questão do modernismo. A Semana da Arte Moderna de 22, inaugurando a fase heróica da literatura brasileira, propunha o quê? Identidade nacional e ruptura com a literatura acadêmica, feita de forma, digamos, complexa, né, difícil e, portanto, sem muita penetração no povo. Gêneros textuais também vai cair na nossa prova. Artigo. Sempre que eu tenho um gênero textual chamado artigo, ele vai trabalhar com argumentação. Com o quê? Com voz de autoridade, que é o quê? Consulta a um especialista, com relação lógica de causa e consequência, com exemplificação, né? E com alusão histórica, né?
e com analogias a outras realidades. Então, artigo de opinião é o quê? É um texto que ele transita entre o texto subjetivo, mas ele é construído a partir de fatos concretos. Então, eu posso ter uma certa marca do autor em um artigo de opinião? Posso, mas toda essa marca ela tem que estar lado a lado com argumentos sólidos, feitos por grandes pesquisadores ou por um olhar muito agudo para a sociedade. E o artigo de divulgação científica, que ele tem o quê? Ele tem um formato de ser uma tradução de pesquisas que são muito fechadas para grupos muito seletos, e aí eles traduzem os termos que são jargões de cada área. Jargão é o quê? É quando um grupo de profissionais usa um vocabulário próprio, portanto é fechado para a maioria das pessoas. E aí o artigo de divulgação científica traduz isso aí para o grande público, ou seja, faz o grande público, né, conhecer a produção científica de um determinado povo, ó, que nem o do Carl Sagan. A ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimento. Então ele pega aquela coisa de a ciência ser uma coisa hermética e ele reescreve isso de uma forma que as pessoas entendam, né? Ó, o texto, caracterizado como artigo de divulgação científica, tem como principal função social o quê? Artigo de divulgação científica, ele traduz pesquisas acadêmicas para uma linguagem acessível ao público neutro. E, por fim, a gente tem os elementos coesivos, né? Que são o quê? O que é coesão? Um texto, ele não é só um amontoado de frases. Todas essas frases são o quê? Conectadas. Um time, por exemplo, ele é coeso quando todos os jogadores eles se conectam. Cada um faz uma coisa. Ó. Eu pego e eu olho para trás e eu passo a bola para frente. Isso que é o texto. Cada frase, ela olha para trás e joga para frente. Então, a coesão, ela realiza dois movimentos básicos. Olhar para trás para manter o tema e jogar para frente, pondo novas informações sobre esse tema. Então, a gente tem dois tipos básicos de coesão. A coesão referencial, que é o quê? Para evitar repetições, mas mantém o texto todo cimentado, tudo junto. Ó, Ana acordou cedo, primeira frase. Ela foi à feira. O ela retoma Ana. Então, essas duas frases estão coesas por meio de pronome. O pronome ela tem sentido aqui graças ao contexto. Elipse é quando eu apago uma coisa que é desnecessária e é facilmente recuperável pelo contexto. Ó. Ana acordou cedo, ponto. Foi à feira. Quem foi à feira? A Ana. Eu coloquei Ana aqui na segunda frase? Não, eu fiz elipse, apaguei. Hiperônimo, hipônimo. Hiper, acima. Hipo, abaixo. Ônimo, em grego, é nome. Então, hiperônimo é aquele nome que tem sentido mais amplo, maior. Dentro desse hiperônimo, eu posso ter hipônimo, palavras de sentido menor. Ó, Ana comprou frutas. As maçãs que trouxe estavam deliciosas. A palavra maçãs está se relacionando com frutas. Só que frutas é mais amplo do que maçã. Porque se eu colocar aqui, ó, Ana comprou maçãs. As maçãs que trouxe estavam deliciosas. Repetitivo. Maçã é o quê? Fruta. Então eu uso uma palavra de sentido mais amplo para depois utilizar uma palavra de sentido mais restrito. Isso é a relação hiperônimo-hipônimo. Verbos vicários substituem outros verbos. A chuva destruiu as casas. Ela só o fez porque as construções eram precárias. Vicário é o quê? Aquilo que ajuda. Esse verbo fez aqui, o que ele está fazendo? O que ele realizou para que essa frase se conectasse com a outra? Ó. A chuva destruiu as casas. Ela só o fez, o ela é a chuva, só destruiu as casas porque as construções eram precárias. Então, eu peguei um verbo e eu utilizei para substituir toda uma sequência de ações. Então, fez substituiu destruição das casas. Olha que maravilha.
Verbo vicário é isso, eu pego um verbo para substituir uma sequência de ação que veio antes. E a coesão sequencial é o quê? Quando o texto está andando para frente. Por exemplo, ó, a chuva destruiu as casas porque estas eram extremamente precárias. Esse porquê dá uma explicação, faz com que o texto ande para frente, faz com que eu acrescente uma nova informação às chuvas, né? Então, nós temos conjunções na língua portuguesa que são inúmeras, de causa, explicação, conformidade, condição, tempo, finalidade, concessão, que é o quê? Aquela oposição mais fraca, tem a adversidade, que é uma oposição mais forte. Lembra que eu dei uma lista de conjunções? Que nem ali, ó. Considere o trecho. A ciência é vital. Ela ajuda a compreender o mundo. Portanto, deve ser apoiada. Esse segundo enunciado aqui, ele está olhando para trás porque está trazendo a ciência e andando para frente porque está colocando informação a mais para a ciência. Então, é a coesão referencial por pronome e a coesão sequencial que anda para frente por uma conjunção conclusiva, que é o portanto que indica a conclusão. Boa prova e espero que todos vocês tenham êxito.